Uma das consequências sérias da reforma protestante foram as chamadas guerras de religião. Essas guerras de religião, que aconteceram ali no coração da Europa, foram principalmente entre católicos e protestantes. Algo que nós ainda vemos hoje, infelizmente, alguma coisa na Irlanda do Norte, coisa desse tipo. Só que, após a reforma protestante, no século XVI, a coisa foi muito intensa. Então tivemos, por exemplo, a chamada Guerra dos 30 Anos, né, no começo do século XVII, que foram conflitos muito sangrentos entre católicos e protestantes em quase toda a Europa onde o protestantismo penetrou. Porque houve uma reação católica muito forte, principalmente porque o rei Carlos V, né, da Espanha, que era o imperador e seu império pegava da Espanha até a Alemanha, ele, católico, não admitia o protestantismo, então os conflitos foram muito violentos. Na Espanha, tivemos poucos conflitos, porque o imperador era espanhol e ali praticamente nada aconteceu. Na Itália também, por causa da própria presença do Papa e também da ação da Inquisição católica, impediu praticamente a entrada do protestantismo na Itália. Mas na França, houve os chamados huguenotes, os protestantes na França. Na Inglaterra, nós já vimos, com o rei Henrique VIII, que se tornou anglicano, né, que separou a Igreja de Roma, também o protestantismo cresceu. E depois tivemos também na Alemanha conflitos sérios, como também na Tchecoslováquia, onde praticamente começou a chamada Guerra dos 30 Anos. Bom, vamos nos centrar um pouco na questão da Inglaterra, as guerras, os conflitos religiosos. Depois que Henrique VIII implantou ali o anglicanismo, ele morreu, né? E depois teve como sucessor dele Maria de Tudor, que era católica e era filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Mas Maria de Tudor teve um reinado muito curto, tentou reimplantar o catolicismo na Inglaterra, não conseguiu. Inclusive ela eliminou, né, a maioria dos líderes protestantes, ela recebeu até o pseudônimo de Maria a Sanguinária, porque teria mandado matar cerca de 200 líderes protestantes. Isso aí já faz parte desses conflitos, dessas guerras religiosas, né? Mas ela teve um mandato curto, ela morreu cedo e foi substituída por uma filha de Henrique VIII, a princesa Isabel, Elizabeth, que era filha de Henrique VIII, não com Catarina de Aragão, mas com Ana Bolena, e que aderiu ao protestantismo. Aí a coisa vira de lado. Então aí quem vai ser perseguido agora são os católicos, os líderes católicos, e por causa disso, né, conflitos sangrentos e muita morte vai acontecer na Inglaterra. E aos poucos a Inglaterra foi se firmando no protestantismo, né, centrado no anglicanismo, como até hoje a gente vê. Até hoje quem reina sobre a Igreja Anglicana é a rainha da Inglaterra. Bom, na França tivemos conflitos sérios com os huguenotes, que desembocou na triste noite de São Bartolomeu, que depois nós vamos falar nisso mais devagar, né? E também na Alemanha muitos conflitos aconteceram. Felizmente, acabou que nós tivemos aí uma paz definida, que os historiadores colocam como um ponto de acordo entre católicos e protestantes, porque sempre acontece na história o seguinte: as partes antagônicas brigam, vão até as armas, depois quando percebe que nenhum lado vence, aí tenta fazer acordos. Isso aconteceu entre católicos e protestantes no século XVI. Né? Então a chamada Paz de Augsburg reconheceu a parte mais forte, vamos dizer, o catolicismo, reconheceu o direito de liberdade religiosa dos protestantes, os príncipes, né, cristãos que quiseram aderir ao protestantismo tiveram assim como que uma liberdade para isso, né? Perderam certos de direitos referentes à Igreja Católica, mas aos poucos foi se estabelecendo a paz, né? Depois, infelizmente, de muito derramamento de sangue. Porque naquele tempo, século XVI, não havia o que nós temos hoje, né? Assim, uma tolerância religiosa. Eu vivo a minha fé, você vive a sua, eu vivo a minha crença, respeito a sua, né? Mas naquele tempo não era assim.
Naquele tempo, quem se impunha obrigava o resto a seguir. Isso foi desde lá de Constantino, no século IV da era cristã. Por isso, por causa dessa intransigência, né, que hoje, graças a Deus, desapareceu, hoje nós temos muito mais liberdade religiosa, respeito às crenças. Naquele tempo não era assim, era a mentalidade do tempo que acabava levando, né, ambas as partes a conflitos religiosos tristes que ficaram sendo chamados de guerras de religião.